Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa é a segunda videoaula então sobre derivada pela definição. Nós estamos calculando a derivada de funções pela definição. Nessa videoaula eu calculei lá a derivada da função f de x igual raiz de x menos 2. Você está vendo ali todos os cálculos e eu vou mostrar agora para vocês como é que eu fiz isso passo a passo. De novo, se é esse tipo de aula que você está procurando, então continue assistindo aí. E não esqueça de dar aquele joinha para o canal crescer um pouquinho. E se inscreve no nosso canal. Bem, pessoal, vamos agora então resolver o exercício número 2, que ele fala assim, ó. Se f de x é igual a raiz quadrada de x menos 2, encontre uma fórmula para f' de x. Então, novamente, eu tenho que derivar essa função. E nessa aula nós estamos trabalhando com a derivada pela definição. Então, eu tenho que aplicar limite para derivar isso aqui. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, vou escrever aqui qual definição eu vou usar. Vou usar essa definição aqui, ó, essa definição de derivada. f' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero, da função f de x mais ΔX, menos a função f de x, tudo isto dividido por ΔX. Beleza, pessoal? Então, usando essa definição aqui de derivada, eu vou calcular a derivada dessa função aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso. Ó. Você vai fazer lá f' de x igual limite quando ΔX tende a zero. Agora você tem que entender o seguinte, para fazer a substituição aqui, ó, aqui é f de x, então aqui aparece x. Aqui é f de x mais ΔX. Então, no lugar do x, você tem que colocar x mais ΔX. Beleza? Então, ó, no lugar do x vai ficar x mais ΔX menos o 2. Tudo isso dentro de uma raiz. Perfeito? Então, eu fiz essa substituição, agora continuo. Menos f de x. Só que f de x é a própria função. Raiz quadrada de x menos 2. Escrevendo aqui, então, raiz quadrada de x menos 2. Beleza, pessoal? Então, aqui está certo. Tudo isso dividido por ΔX. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou racionalizar, ou seja, eu vou multiplicar em cima e embaixo, digamos assim, pelo conjugado do de cima. O que seria isso? Eu vou repetir tudo que está aqui em cima, ó, e esse sinal de menos eu vou mudar para mais. E se aqui fosse mais, eu mudaria para menos. Então vai lá, vai ficar assim, ó, vezes, aí vai ficar x mais ΔX menos 2 dentro da raiz. Vou fazer assim para ficar mais bonito. No lugar do menos eu coloco mais. Aí aqui eu repito isso. Beleza? Aí aqui x menos 2. Como eu estou multiplicando em cima, para não alterar o resultado, eu também tenho que multiplicar embaixo. Ou seja, eu estou multiplicando e ao mesmo tempo estou dividindo, então não estou alterando o resultado, tá? Então, você sempre vai fazer isso, mas... Veja, fica um pouco longo, mas se você for passo a passo, não é difícil. E aqui é x menos 2. Perfeito? Pessoal, agora eu vou usar a seguinte propriedade, ó, vou fazer aqui no cantinho. Se você tiver isso aqui, ó, a mais b vezes a menos b, ou seja, você tem o produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Isso aí é a mesma coisa que o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Se você quiser, você pode fazer a distributiva, só que você vai chegar no mesmo resultado que eu estou fazendo aqui. Beleza? Então, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Se você olhar aqui em cima, ó, você tem o produto da soma de dois termos
pela diferença de dois termos. Então isso aqui nada mais é do que o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E eu vou escrever isso para não confundir ninguém, tá? Então vai ficar lá. F' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero do primeiro termo ao quadrado. Então deixa eu abrir aqui aquela raiz grande ali, ó. Então vai ficar x mais ΔX menos 2 ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. X menos 2. Beleza? Tá aí, bonitinho. Então aqui eu já fiz, ó, o produto da soma pela diferença. Tá feito. Se você quiser fazer a distributiva, você pode fazer. Você vai ver que no final vai sobrar isso aqui, então não compensa. Você só vai perder tempo. Continuando aqui, agora eu tenho isso aqui, ó, eu tenho ΔX vezes esse monstrinho aqui, ó. Então eu não vou fazer nada, eu apenas vou escrever o que eu acabei de falar. ΔX vezes aquele monstrinho. Vamos colocar dentro da raiz. Então a primeira raiz é x mais ΔX menos 2, somado com a segunda raiz, que é x menos 2. Fecha aqui. Beleza, pessoal? Continuando então agora, ó, vamos lá, escreve tudo isso aqui de novo. Tem que escrever, tá? F' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Veja que você tem uma raiz quadrada elevada ao quadrado. Então a raiz corta com o expoente, tanto aqui quanto aqui, ó. No primeiro caso, vai sobrar x mais ΔX menos 2. Menos, não esquece, abre o parênteses. Aqui sobra x menos 2. Perfeito? Tudo isso, gente, aqui embaixo eu não vou alterar, tá? Vai ficar assim. ΔX vezes aquele monstro lá. Deixa eu copiar aqui de novo. X mais ΔX menos 2 mais raiz de x menos 2. Perfeito? Agora eu quero que você acompanhe atentamente aqui o que é que eu vou fazer, porque vai cancelar alguns termos, tá? Então, repete de novo, não esquece. F' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Agora acompanha aqui, ó. Veja que aqui eu tenho x positivo. A hora que eu fizer a distributiva do sinal aqui, ó, vai ficar menos x. Então quer dizer que esse carinha aqui, ó, corta com esse. X positivo corta com menos x. Veja que aqui eu tenho menos 2. Quando eu fizer essa distributiva aqui, ó, menos vezes menos, mais. Então eu vou ter mais 2. Então eu tenho menos 2 que corta com mais 2. O que sobrou no denominador, no numerador, na parte de cima? Sobrou ΔX. Tudo isso dividido pelo monstrinho lá de baixo. ΔX, abre parênteses. Raiz de x mais ΔX menos 2, mais raiz, deixa eu só mudar isso aqui, de x menos 2. Beleza, pessoal? Agora, ó, você tem ΔX em cima, tem ΔX embaixo, eles podem se cancelar. Então, esses dois aqui vão para o espaço. Mesmo que fique um pouco repetitivo, para não ficar misturado, eu vou copiar de novo, tá? Tem gente que já pode finalizar. Então, vamos lá, ó. F' de x é igual limite quando ΔX tende a zero. Como você cancelou tudo lá em cima, né? Então vai ficar 1. Esse 1 fica porque ΔX dividido por ΔX, coisas iguais quando se dividem dá 1. Então por isso que fica 1 lá em cima, tá? Não é mágica, não. Aí agora sobrou isso aqui, ó. Raiz de x mais ΔX menos 2 mais a raiz de x menos 2, né? Deixa eu colocar a raiz nisso tudo aí para ficar bonitinho. Coloquei a raiz.
Pessoal, agora é o seguinte, ó, vou só falar para vocês. Nós não aplicamos o limite diretamente aqui, porque se a gente aplicar o limite aqui, ó, dá uma olhada, ΔX está indo para zero. ΔX está indo para zero. Se esse carinha sumir, aqui fica x menos 2. Aqui também está x menos 2. Então você teria raiz quadrada menos raiz quadrada, as duas de x menos 2. Ia dar zero. E aqui também ia dar zero. Você ia ter uma indeterminação 0 por 0. Então não tem como aplicar o limite aqui. Depois que você fez essa manipulação toda, você chegou nesse passo e agora você pode aplicar o limite. Então o ΔX está indo para zero. Você vem aqui e manda o ΔX para zero. Veja que dentro dessa raiz vai sobrar x menos 2. E dentro da outra raiz também vai sobrar x menos 2. Então você tem duas raízes iguais. Raiz de x menos 2 somada com raiz de x menos 2. Como é que vai ficar essa resposta aqui? Então, vou fazer aqui em cima, ó. Então, você vai ter que a f' de x nada mais é, o limite nós já aplicamos, ele some, do que 1 dividido por raiz somada com raiz, como aqui dentro é igual, x menos 2, então você tem duas raízes de x menos 2. Beleza, pessoal? Então, essa aqui seria a resposta. Deixa eu só escrever isso de novo, que ficou muito feio, né? Então, vou escrever aqui, ó. 1 sobre 2 raiz de x menos 2. Essa aqui, então, é a derivada desta função. Lógico que em alguns casos isso poderia parecer diferente. Por exemplo, ó, eu vou continuar, mas aqui nós já derivamos, tá? Isso aqui tá certo. Mas poderia aparecer assim no gabarito, ó. F' de x é igual a 1. Aí aqui, ó, ficaria 2 vezes, abre parênteses, x menos 2 elevado a meio. Beleza? Então isso aqui também poderia ser uma resposta. Poderia parecer assim. E vou fazer só mais uma, só para a gente brincar aqui, ó. F' de x igual. Esse x menos 2 dentro do parênteses aqui eu vou mandar para cima. Só que eu mandar para cima o expoente fica negativo. Então seria x menos 2 elevado a menos meio. Tudo isso dividido por 2. Tá? Uma das três respostas provavelmente seria o que está marcado no gabarito. Aqui nós temos as três versões, beleza? Veja que não é difícil, é só aplicar um pouquinho de matemática básica. Pessoal, então essa aqui é a segunda videoaula sobre derivada aplicada pela definição. Aqui com uma funçãozinha um pouco mais bonita. Aí eu peço para vocês, se esse vídeo está ajudando vocês, não esquece, se inscreve aí no nosso canal, dá aquele joinha para nós. Isso ajuda o canal a crescer. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!